Muito bem, estamos de volta e agora a gente vai continuar de onde nós paramos. Nós vimos aqui então essa parte aqui da área de trabalho. É uma parte muito importante do Windows e, portanto, nós vamos dar uma olhadinha aqui na área de trabalho, tá? Ver as suas características e tudo mais. Muito bem, a área de trabalho é a tela principal do sistema. Tá? Quando a gente acessa o sistema, acessa o Windows, a gente está acessando então, ali abriu aquela parte, quando abriu, carregou o sistema, ele já cai ali na tela principal. Então é a área de trabalho, vou chamar de desktop em inglês, onde ficam os ícones de janelas ali, né, as janelas abertas, e os ícones e atalhos ficam dispostos. Tudo fica ali. Ali é a área de trabalho, portanto. Legal? É possível aqui no Windows 11, desde o Windows 10, né? É possível criar várias desktops e alterná-las. Você mudar de uma para outra. Tá? Ela é personalizável. Você pode personalizar os ícones, a tela de fundo, né? A imagem, a cor sólida, slides, na alternância ali, mudando a tela de fundo como se fosse uma apresentação, né? Mudando então as imagens. É o que eu faço no meu, né? A configuração do meu é essa, né? Como se fosse então de apresentação de slide. Cada usuário tem sua própria desktop, isso é muito importante, tá? As imagens, configurações, tudo que você fizer na sua desktop vão ficar para o seu usuário. Se outro usuário for configurado naquela máquina, as configurações dele vão ser outras, né? Ele pode colocar outra imagem, outro papel de parede, tudo mais, tá? Então cada um tem a sua configuração. E o local de armazenamento dos itens que ficam ali na área de trabalho anota isso, c:/usuários /fulano, que é o nome do usuário fulano, /área de trabalho. Então é muito importante saber que a área de trabalho, na verdade, ela é também uma pasta, um diretório, onde ficam armazenados itens ali dentro. Quais os itens? Quais os ícones? Quais os itens? Os ícones, as pastas, tudo que você coloca lá. Professor, quando você abre uma janela de um aplicativo, ela fica armazenada lá na pasta da área de trabalho? Não. Só os itens que são ícones, pastas, arquivos. Você pode salvar um arquivo lá na área de trabalho? Pode. Você pode salvar o ícone, o atalho dele, o ícone de um programa. Você pode salvar o arquivo propriamente dito e colocar lá na área de trabalho, sem problema nenhum. Você pode fazer isso se você quiser, tá? E fica onde? Vai ficar aqui, ó, lá no seu disco, fica no disco C, na pasta usuários, na pasta do usuário fulano e na pasta área de trabalho, ou diretório, né, área de trabalho, tá legal? Muito bem! Isso cai em prova? Cai, olha só que interessante. A respeito da área de trabalho desktop do Windows 11, analise as afirmativas a seguir. 1. Cada usuário ou conta tem a própria área de trabalho. 2. Para a conta Maria, os arquivos copiados para a área de trabalho iriam para a pasta c:/usuários/Maria. 3. Somente os usuários com status de administrador podem criar novas áreas de trabalho para si. Está correto o que se afirma em? Aí você vai ver aí, né? Se é 1 e 2 somente, 2 e 3, 1 e 3 somente, 2 e 3 somente, 1 somente, 1, 2 e 3. Vamos ao gabarito da questão. Gabarito, letra D. Somente que está correto. Olha só. Cada usuário, tá? Cada conta tem a própria área de trabalho. Cada usuário tem a sua própria área de trabalho. Então, o que você faz na sua área não interfere na área de trabalho do outro. Agora, qual é o erro dessa 2 aqui? É que os arquivos, tudo que você salva, você coloca lá na área de trabalho, fica aí. No caso de Maria aqui, c:/usuários/Maria/ área de trabalho. A gente tinha que ter aqui a área de trabalho.
3. Somente usuários com status de administrador podem criar novas áreas de trabalho para si. Não, qualquer usuário pode criar área de trabalho para si. Essa é uma característica para qualquer um, não há restrição, beleza? Uma coisa interessante aqui é que se o nome vier em inglês, né, o caminho ali vier em inglês, aí você tem que saber que é C, dois pontos, barra, C2, aqui eu vou fazer aqui melhor, dois pontos, barra, users, barra, Maria, barra, desktop. Nossa. Beleza? Barra desktop. Esse meu K ficou engraçado. Beleza, então? Meu D também, né? Não foi dos melhores, não. Então é isso. Tá? Se for o endereço em inglês, né, que às vezes pode cobrar em prova, você vai saber que é esse o endereço aí, tá? O endereço que consta, portanto, ok? Nível de dificuldade médio. E vamos aqui. Vamos falar aqui então sobre os ícones da área de trabalho, um assunto que também costuma cair em prova. Vamos então falar sobre ele aqui. Bom, quando você tem ali a área de trabalho, é possível você configurar a exibição dos ícones como grandes, médios e pequenos. Tá? Aqui em exibir, você tem toda essa configuração de exibição. Ícones grandes, médios, pequenos. Você pode também organizar os ícones automaticamente ou classificando, né, ordenando aqui a disposição deles por nome, tamanho, tipo e data. Então tem aqui a classificação. Tem aqui, organizar ícones automaticamente. Ele já organiza automaticamente. Você pode ir lá e classificar por nome, tamanho, tipo e data de modificação. Você também pode ocultar os ícones da área de trabalho, colocando, então, desmarcando essa opção aqui, mostrar ícones da área de trabalho. Ele simplesmente não vai mostrar, tá? E vai deixar, então, sem exibir os ícones da área de trabalho. Ok? Então, essas são algumas características. Para você acionar esse menu aqui, que se chama de menu suspenso, você clica com o botão direito do mouse sobre qualquer parte livre, vazia da área de trabalho. Aí vai aparecer esse menu suspenso aqui, tá? Então, a gente está falando dos ícones, a gente está, então, mostrando aqui essas características de organização, alinhamento e tudo mais. Beleza, então? Bom, são os ícones, a área de trabalho pode ser personalizada, então a gente vai falar um pouquinho sobre a personalização da área de trabalho agora aqui. Que diz o seguinte aqui, botão direito do mouse, aparece esse menu de contexto, menu suspenso ou menu de contexto. Dois nomes para esse menu aqui, ou é menu suspenso, que ele aparece assim, né, suspenso, ou menu de contexto. Então você pode personalizar aqui, na parte de personalizar. Também, ao fazer isso, personalização vai abrir para você as configurações, e personalização, e vai aparecer então aqui, tela de fundo, cores, temas, você vai poder então fazer as configurações dele. É possível alterar então a tela de fundo da sua desktop, colocando aí as opções, né, selecionar um tema para aplicar, e o tema faz um conjunto de personalização, né? Um pacote de cores, cores das telas, cores das janelas, cores das bordas e tudo mais. É o tema. Você fala o tema, né, e vai ter uma série de coisas, tá? E quando você quer a tela de fundo, você só muda a imagem que está aparecendo ali na tela de fundo. Muito bem.
Falar um pouquinho sobre esse menu suspenso, já falei aqui algumas características dele, mas é importante a gente ver mais coisas. Ele é acionado com o botão direito do mouse, né, sobre uma área vazia da desktop. Então, você vai ter aqui esse menu suspenso, portanto, né, vai ser sempre esse daqui. Aí você tem a opção de exibição, como a gente já falou, você tem a opção de classificação, que é a disposição como os ícones vão ficar. Você tem também aqui, ó, a opção de novo. Você pode criar uma nova pasta, um novo atalho. Tá? Esse atalho é para você, é como se fosse um link para um arquivo. Ao clicar nesse link, ele vai abrir o arquivo. Ou também criar algum arquivo de algum aplicativo que esteja instalado no seu computador, ou ainda, né, criar aqui uma pasta compactada por meio da qual você vai escolher os arquivos para compactar, zipar, né? Então, para compactar aquela pasta. A gente tem também aqui, né, algumas características, por exemplo, atualizar, né, para atualizar a exibição da área de trabalho. Próxima à tela de fundo da área de trabalho, quando você tem então como se fosse a apresentação de slides de tela de fundo, né, ele pega então as imagens de uma determinada pasta e vai passando então aquelas imagens como tela de fundo. Isso que é a apresentação, né, de slides aqui nesse caso. Então você pode navegar para a próxima tela. Criar novo, né, a gente já viu aqui, configurações de exibição, personalização, a gente já viu, abrir terminal e mostrar mais opções aqui, tá? Então esse é o menu suspenso da desktop que nós temos aí, portanto, tá legal? Beleza. Muito bem, e aí a gente vai agora falar sobre o próximo tópico, que é a barra de tarefas. Muito importante esse tópico aqui cai bastante em prova e a gente vai falar sobre ela. Bom, aqui na barra de tarefas nós vamos começar falando sobre o menu iniciar, legal? Então vamos lá, vamos falar sobre o menu iniciar. Falando então aqui, primeiro algumas características, tá, da barra de tarefas. Quero trazer aqui, essa aí é a barra de tarefas que você está vendo ela completona. E a gente tem aqui algumas características. Ela é a barra ou o painel principal do sistema. Tá? Ela que dá acesso às várias funcionalidades, aplicativos e tudo mais. Ela é localizada aqui no Windows 11 apenas na parte inferior da tela. Né? A gente viu no Windows 10 que você pode mover, você pode posicioná-la nas laterais e na parte superior. Aqui no Windows 11 trouxe apenas a disposição inferior da tela nas configurações. Você tem um alinhamento dos botões ao centro, que é isso que você está vendo aí, ou à esquerda, que fica assim, tá? Então, eu tenho assim ao centro e assim à esquerda, beleza? Bom, a barra de tarefas possui 7 partes principais, tá? Tem o 1, que é o menu iniciar, que é este daqui. O 2, que é o Copilot aqui, né, que a gente... O 2, que é a pesquisa. O 3, que é o Copilot, que são alguns aplicativos aqui nessa primeira parte. 4, que é a visão de tarefas, esse daqui, né, que você está vendo, visão de tarefas. 5, que é o Widgets, são alguns mini aplicativos que tem ali, um mosaico de aplicativos. Os 6, que são esses botões de programas, todos esses aqui,
que são programas que você vai acessar, e o 7, que é a área de notificações. Tá? Então, é importante conhecer essa barra, saber que ela tem essas partes, e nós vamos então explorar cada uma delas. Mas antes vamos ver uma questãozinha aqui. Ó. No Windows 11, a barra de tarefas exibida na parte de baixo da tela pode ser utilizada com diversas funcionalidades. Assinale a opção que indica uma delas. A. Copiar arquivos. B. Deletar arquivos. C. Instalar aplicativos. D. Obter acesso rápido a um aplicativo. E E. Usar como área de backup automático. Bom, você vai ver aí, dentre essas opções, vamos ao gabarito da questão. Gabarito, letra D. Obter acesso rápido a um aplicativo. Essa é, portanto, a principal, né, a funcionalidade dela, que é exatamente isso. Né? Você não instala aplicativos na barra de tarefas ou pela barra de tarefas. Você usa ela para obter acesso rápido a um aplicativo. Aí sim. Questãozinha fácil, né? Mas vamos prosseguir. Vamos aqui ver mais características da barra de tarefas. Quando você clica com o botão direito do mouse, você tem o menu de contexto. Esse nome aqui vai ser muito falado, menu de contexto, menu suspenso, menu de contexto. Ele é de contexto porque ele vai aparecer de acordo com o contexto que você clica. Você está clicando aqui na barra de tarefas, vai aparecer então esse menu de contexto da barra de tarefas aqui. Com o quê? Com essas duas opções, que é acionar o gerenciador de tarefas e acionar as configurações da barra de tarefas. Aí abre, então, a janela de configurações do sistema na seção configurações da barra de tarefas. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui neste botão, que é o botão iniciar. O botão iniciar que fica na barra de tarefas, beleza? Portanto, esse botão, que é o botão com a logomarca do Windows, a gente tem aí a funcionalidade dele que dá acesso ao menu iniciar. Tá? A gente vai ver que menu é esse, né? Que é um menu importante, logo a seguir. Ele é acionado, né, esse menu iniciar é acionado por meio da tecla Win, ou que é a tecla que tem a logomarca do Windows no seu teclado, essa logomarca aqui, e também com a tecla de atalho Ctrl ESC. Aí você aciona o botão iniciar que aciona quem? O menu iniciar. Ele dá acesso também ao menu link rápido. Esse menu link rápido, ele é acessado com o botão direito do mouse sobre o botão iniciar. E também com as teclas Win X. Beleza? Maravilha. Isso aí, todas essas características caem em prova. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então aqui. Né? O que nós temos aqui? No âmbito do Windows 11, analise as afirmativas a seguir sobre a barra de tarefas. Então veja que cai em questão específica da barra de tarefas. 1. Permite armazenar arquivos frequentemente utilizados. 2. Permite fixar programas e aplicativos para acesso rápido. 3. Pode ser usado para abrir o gerenciador de tarefas. Está correto o que se afirma em letra A, 1 somente, B, somente 2, C, somente 3, D, somente 2 e 3, E, 1, 2 e 3. Vamos ao gabarito da questão. Gabarito, letra D, somente 2 e 3. Questãozinha de nível médio de dificuldade, né? Por que a 1 está errado, professor? Por quê? Porque você não vai armazenar arquivos na barra de tarefas. Existem atalhos que ficam na barra de tarefas, nós vamos ver, que é a lista de atalhos, mas os arquivos não ficam ali armazenados. É só o atalho para eles. Tá? Agora, você consegue fixar programas e aplicativos na barra de tarefas. Quando você, então, fixa o programa para poder acessá-lo e também pode abrir o gerenciador de tarefas. Beleza?
Muito bem, vamos ver aqui, ó. Este aqui é o menu iniciar. O menu iniciar com várias funcionalidades aqui e tal. E este aqui é o menu link rápido. Lembrando, então, aqui menu iniciar, você vai acessá-lo clicando no botão ou tecla Win ou Ctrl ESC. Menu link rápido, botão direito do mouse neste botão iniciar ou tecla Win X. Perceba que as características aqui, ó, o que tem aqui nesse menu link rápido, professor? São várias funcionalidades, especialmente funcionalidades mais na parte de configurações de manutenção, tá? Lá da parte de configurações que você vai ter acesso. Olha só, aplicativos instalados, centro de mobilidade, opções de energia, visualizador de eventos, sistemas, gerenciador de dispositivos, a maior parte é configuração, tá bom? Aqui sim dá acesso aos aplicativos. E vamos então dar uma olhada nas funcionalidades aqui. Olhando primeiro aqui nessa parte de baixo, nós temos então essa seção aqui da barra do menu iniciar, que dá acesso à conta e suas configurações. Quando você clica nele, então, você tem acesso a alterar configurações de conta, você pode bloquear a sessão para impedir que outros usuários acessem o computador quando você está ausente, né, da sala. Você pode sair, que é encerrar a sessão, e aí ele fecha tudo, todos os aplicativos, mantendo o micro ligado. É o famoso logoff. Você vai fazer o logoff, ele encerra a sessão, mas o computador continua ligado. Ou você pode trocar de usuário, acessando então outro usuário que também esteja configurado nessa máquina. Então essa é a parte aí. A gente tem aqui, tá, no botão de energia, os botões de energia aí, as seguintes opções, que é suspender, hibernar, desligar e reiniciar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, sendo que desligar e reiniciar, bem tranquilo, né? A gente sabe aqui, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Olha só, essa parte aqui é a parte de configuração, tá, do botão de energia, sendo que essa opção, por exemplo, de hibernar, a maioria, nos computadores de configuração original, não vem aqui o hibernar. Você tem que ir lá nas configurações. Onde você vai, professor? Você vai procurar painel de controle, rádio de som, opções de energia, configurações do sistema. Nossa, professor, painel de controle no Windows 11? Ainda tem painel de controle. E engraçado, quando você vai nas configurações, lá nos itens de configurações, quando você procura essa parte de opções de energia para configurar mais a fundo, ele abre essa janela aqui do painel de controle, tá bom? E aí você vai ter aqui a opção de hibernar, que você vai marcar. Aí vai aparecer aqui, beleza? Beleza, vamos lá então, vamos conhecer aqui, ó. Começando com suspender. Suspender economiza energia. É uma forma de você economizar energia. Como? Suspendendo o funcionamento de alguns componentes de hardware. Ele vai desligar alguns componentes de hardware, como o disco, né, o monitor, o cooler, a ventoinha, né? E vai desligando. Para quê? Para gastar menos energia. Mas o computador continua ligado. Ele não desliga o computador. Ele deixa arquivos e aplicativos abertos. Apps de aplicativos, né? Abertos no estado em que estão. Então, tudo ali, naquele momento, fica onde? Fica na memória RAM, tudo carregado. E ele retorna instantaneamente à tela em que se estava operando. Tocou no mouse, tocou no teclado, alguma coisa assim, ele abre para você, então, aquela tela que você estava acessando. Muito bem. A gente tem agora o hibernar. Hibernar, hiberna. Como assim? O que ele faz? Ele economiza energia também, só que ele desliga totalmente o micro. Essa é a diferença aqui, vai hibernar mesmo. E ele salva o estado atual da máquina no disco. Tudo aquilo, os arquivos abertos, tudo que você estava lá vai ficar salvo no disco.
Ao retornar, ele reinicia o micro e abre o estado anterior com todos os programas e arquivos que estavam em execução. É isso que ele faz. Bom, qual a diferença entre suspender e hibernar? É isso que já caiu em prova e talvez você esteja nessa dúvida aí. Você está vendo aqui a memória RAM, isso aqui é a memória RAM, isso aqui é o disco SSD. Tá? Memória RAM, memória de processamento, SSD de armazenamento. Beleza, qual a diferença então? Vamos lá. Bom, a diferença aqui é que suspender mantém tudo na memória RAM em execução, com o computador ligado. Enquanto hibernar salva no disco e desliga o computador. Salva tudo que estava ali aberto e tal no disco, naquele estado que estava, e desliga o computador. Essa é a diferença entre suspender e hibernar. Então, quando você hiberna, você tem que carregar de novo o sistema operacional. Ele vai carregar tudo de novo. Vai reiniciar o micro, carrega tal, e aí abre onde estava. Suspender não, você encostou, ele já aparece para você ali, né, direto, beleza? Muito bem. Continuando aqui, a gente tem a opção de desligar, que aí ele simplesmente encerra a sessão, fecha tudo, todos os aplicativos e arquivos e desliga totalmente o micro. Desligar é isso. Tá? Desligar faz isso, diferente de sair. Sair, ele encerra todos os aplicativos e tal e deixa o computador ligado. Desligar, encerra tudo e desliga o computador. Beleza. Reiniciar, ele vai encerrar a sessão, fechando os aplicativos e arquivos e reinicia o micro, deixando pronto para ser acessado por qualquer outro usuário. Beleza? Muito bem, vamos ver como esses assuntos caem em prova. Com o sistema operacional Windows 11, é possível manter o computador ligado, mas com baixo consumo de energia, mantendo os aplicativos abertos para agilizar a volta ao ponto em que se estava quando o computador for reativado. Esse estado de operação é obtido por meio da ação denominada A. Desligar, B. Suspender, C. Economizar, D. Reiniciar, E. Pausar. Vamos lá. Vamos ao gabarito da questão? Gabarito, letra P. Suspender, né? Veja só. Onde você mata a charada? Aqui, ó. Manter o computador ligado. Se você está mantendo o computador ligado, não pode ser o quê? Hibernar nem desligar. Tá? É suspender. Beleza, então ele nem deu hibernar aqui, né? Engraçado, ia ser mais difícil se tivesse colocado hibernar. Bom, nível de dificuldade médio, beleza? Vamos continuar, vamos para frente. Falando aqui ainda sobre o menu iniciar, a gente estava falando ali, né, na parte dos botões botão de energia aqui, mas vamos falar agora sobre a lista de aplicativos que nós temos aqui, tá? Lista de aplicativos aqui, ele exibe os aplicativos instalados, fixados e recomendações de arquivos recentes. Então a gente tem aqui não só arquivos, né, mas algumas outras coisas, né? Recomendações, você tem aqui embaixo, arquivos que você acessou recentemente e programas que podem ficar fixados aqui. Aí você tem aqui duas telinhas aqui, né? A primeira e a segunda, quando tem esses dois botõezinhos aqui, mostrando então que existem alguns aplicativos que ficam fixos aqui para você trabalhar, tá? Então, a gente tem vários aqui, olha que interessante, né? Microsoft Clipchamp, que é para você fazer edições de vídeos, hein? Interessante aqui, né? Que já vem, então, nativamente no Windows 11, beleza? Então ele exibe esses aplicativos, exibe também todos os aplicativos aqui nessa opção, ou por ordem alfabética também. Então ele chega aqui e vai mostrando os aplicativos, tá? Olha lá, beleza? E aqui você pode mostrar então
escolher, inclusive, começando por qual dessas letras aqui do alfabeto. Tudo bem? Beleza, então essas são, portanto, as características aqui que nós temos da barra de tarefas do menu iniciar. E aí agora a gente vai para o próximo. A gente vai falar sobre pesquisar. Mas nós vamos ficar por aqui nesse bloco. Se você está aprendendo, está gostando dessa aula, desse material, vai aqui do lado, deixa sua avaliação, coloca lá o seu comentário, muito importante para a gente, e vamos para o próximo bloco.